Bom, o tema proposto para esse encontro de mulheres hoje, acho que a maioria de vocês já sabem, viram lá no cartazinho, né? A cura da alma. Então, é um tema que nesses últimos tempos ele vem sido discutido bastante, né? Cura da alma, feridas da alma, curadas para sarar, saradas para sarar. E o porquê que a igreja vem se preocupando tanto com isso, né? Com essa questão de enfatizar bastante a cura da alma. Se a gente for observar, pegar o conteúdo da palavra bíblica, a gente vai ver que doenças da alma, elas sempre existiram. Desde lá do início do mundo, sempre existiu doenças da alma. E a gente vai entender um pouco mais quando eu der as características aqui do que são doenças da alma, o que é que ela nos traz. Mas sempre existiu. Porém, nos últimos tempos, ela vem cada vez mais se alastrando. Então é importante que a gente trabalhe isso dentro da igreja, principalmente nós mulheres. Por quê? Porque, de uma certa forma, a sobrecarga vem mais para a gente, né? Principalmente hoje a gente que trabalha, que estuda e tudo. Então a gente tem uma sobrecarga muito maior do que os homens. A gente vê muito hoje também mães de família sozinhas, onde ela é a cabeça da casa. Então as mulheres acreditam que elas sejam as mais acometidas por essas doenças da alma. Então é importante a igreja estar trabalhando. Por quê? Porque a gente sabe que esses problemas da alma, a medicina, ela cuida, ela trabalha. Mas a gente vai entender aqui que a medicina, as terapias, ela não apaga essas dores. Ela ameniza, ela traz um certo alívio por um certo tempo. Hoje a gente vai entender que quem traz essa cura definitivamente é Deus. Amém. Glória a Deus. E que hoje aqui nesta noite nós sejamos como Maria, né? Aos pés de Jesus, que nós estejamos aqui com as nossas mentes abertas, nossos ouvidos, nossos corações, para poder estar recebendo dessa palavra e sairmos daqui curadas em nome de Jesus. Alguma de vocês que porventura venham ter alguma doença da alma, eu profetizo que hoje vocês saem daqui curadas. As doenças da alma, elas estão presentes tanto nos males físicos quanto nos psíquicos, já que a alma é uma parte da vida em todas as situações. Nós sabemos, né, que nós somos tricotomistas, ou seja, nós somos formados por corpo, que é a matéria, né, a alma, que muitos chamam de psique, que é o nosso consciente, através dele que a gente tem as emoções, através da alma que a gente faz as escolhas, tem as emoções, toma as nossas decisões, e o espírito, que é a parte que nos liga a Deus. Então nós somos formados por esses três elementos. E a doença da alma, ela pode ter origem tanto orgânica, que é a física, um câncer, por exemplo, um problema de pele. Ela pode ser somente psique, que é o mental, que a gente chama de depressão, toque, essas coisas. E psicossomáticos, que é o físico e o mental. Se associa os dois. A gente vai entender um pouquinho mais à frente. Então, assim, eu vou trazer um pouco do meio científico, mas o foco aqui a gente sabe que é a palavra de Deus. Mas para que a gente entenda, eu vou trazer também um contexto científico, porque senão a gente fica meio perdida. Até aqui vocês estão me acompanhando, né? Nós somos formados por três elementos, né? Corpo, alma e espírito. E as doenças da alma podem estar relacionadas tanto ao físico, o mental ou os dois. E para dar início nessa ministração de hoje, eu peço a vocês que abram aí em Salmos 147. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está
ganhando tempo, eu já vou começar a leitura aqui. Salmo 147, versículo do 3 ao 5, que diz o seguinte: somente Ele cura corações quebrantados e lhe pinça as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo, o seu poder é infinita a sua sabedoria. Então Deus, né, se Ele conhece todas as estrelas pelo nome, quem dirá cada uma de nós, né? A gente sabe que Ele sabe até a quantidade de fios que tem na cabeça de cada um de nós. Então a gente vai entender um pouco mais hoje desse cuidado e desse amor que Deus tem conosco, que muitas vezes a gente não entende, não percebe, que nós hoje, nossos olhos espirituais hoje possam estar abertos para isso, né? Deus, Ele tem um propósito para você, para cada um de vocês aqui. Deus tem um propósito, e esse propósito Ele já tem lá desde o ventre da nossa mãe. Eu vou trazer um exemplo cotidiano nosso, né? Nós mulheres que adoramos fazer compras, aquelas lojas de utilidades domésticas, então quando a gente entra ali, a gente fica, né, encantada. Vê o nome e promoção, misericórdia. Então, às vezes a gente chega, aqui em Camaçari tem bastante, ali no centro, a gente entra em uma loja daquela, às vezes não está nem precisando, ou então vai comprar só um item. Mas aí quando a gente vê aquela promoção, fala, nossa, vou pegar. Não, isso aqui está muito barato, R$2, vou levar também. Não sabe nem se vai usar, mas tá ali comprando, não é isso? E aí chega em casa e você fala, poxa, comprei isso aqui, não tinha nem necessidade. Para que eu quero esse jarro? Para que eu quero essa vela? Não tenho nem espaço de guardar. Mas deixa aí que uma hora vai ter utilidade. Não é isso que a gente fala? Deixa aí que a gente uma hora vai ter utilidade. Com Deus não é assim, não. Ele não pega a gente e deixa de canto assim, e uma hora eu vou dar utilidade para ela, não. Ele já teve o nosso propósito, como eu já disse, desde o ventre da nossa mãe. Às vezes é que a gente passa desapercebido, quer botar o boi na frente da carroça, e aí atrapalha tudo, né? Às vezes Deus planeja tudo e a gente vai lá e quer fazer do nosso jeito, a força do nosso braço, no nosso tempo. E é dessa forma que Ele vai trabalhando na gente. Falando de loja também, eu vou trazer um outro exemplo aqui, para a gente ir assimilando as coisas que a gente for aprendendo durante a noite. Conta uma história, né? Que tinha um homem que ele era bastante rico, muito rico mesmo, e ele estava dando uma grande festa. E no decorrer dessa festa, foi um mendigo pedir uma esmola. E ele, né, todo soberbo, todo cheio de si, porque tinha condições, quis se aparecer para os amigos dele. Então foi lá, pegou uma bandeja, colocou lixo, colocou migalhas, colocou o resto de comida e deu para o mendigo. E ele, bem gentilmente, aceitou e disse o seguinte: aguarde um momento que eu quero lhe retribuir o que você fez por mim. Então o mendigo foi lá, apanhou um tanto de flores, fez um bilhete: nós damos aquilo que nós temos, né? Então, que lição ele ensinou ali para aquele homem na frente de todos? E assim funciona conosco. De certa forma, a gente dá aquilo que a gente tem. Se a gente tem alguma ferida na alma, a gente vai poder cuidar de uma pessoa que esteja também ferida de alma? Não, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa curar-nos, sarar-nos, para cuidar dos demais. E é isso que Deus quer nesta noite, que cada um de nós aqui seja curados, para sair curando mulheres, homens, crianças, idosos, porque a doença da alma, ela não tem idade, não tem sexo, ela acomete qualquer um. E a gente vai ver mais à frente que essas doenças, às vezes, ela vem desenvolver já na idade adulta, porém ela começa na infância, até mesmo no ventre. Gálatas 5, 22 e 23 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, ou seja, não há nada que impeça da gente
fazer esses sentimentos bons, que a gente tenha esses sentimentos bons. Há pouco tempo já foi ministrado aqui na nossa igreja, né, um ensino sobre os frutos do Espírito. Foram esses que eu acabei de falar, são 9. E todos eles estão lá em Gálatas 5, se a igreja depois quiser estudar, dar uma olhadinha. É muito bom, muito edificante. Em contrapartida, nós temos os sentimentos maus, né? Quais são eles? Rancor, orgulho, solidão, mágoa, ressentimento, ira, ódio, amargura, rejeição, medo, insegurança. E é através desses sentimentos que a gente vem obter essas doenças na alma. Uma insegurança, né? Uma rejeição que a gente teve, uma traição. Qualquer um desses sentimentos faz com que a gente possa ser acometido desta doença. E muitas vezes a gente tem esse problema e a gente tenta esconder. Por quê? Porque às vezes, a depender do problema, traz vergonha, traz constrangimento. E a gente acaba guardando isso para dentro de nós. Mas a gente não consegue esconder de Deus, né? 1 Samuel diz: não considere a aparência, porque eu, Deus, né, olho o coração. Quais são essas doenças da alma? São muitas. E como o nosso tempo é curto, eu vou abordar algumas delas, as que a gente mais conhece hoje, né? Para a gente entender um pouco melhor. Essas doenças, elas podem ser desencadeadas através de problemas familiares, doença, separação, perda. Qual é o nosso desafio? É entender o porquê a gente está passando por isso e o que ocasionou, para que a gente possa ter essa cura. A gente tem que identificar a raiz do problema, porque se a gente não identifica, a gente vai achar que está curado e não está. Feridas precisam ser saradas. Saul, a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel também que Saul, ele estava escondido atrás das bagagens. Assim somos nós, né? A gente tem as bagagens lá das nossas mazelas, nossas preocupações, e a gente vai carregando e vai se enchendo de bagagem, vai se enchendo. E quando a gente vê, a gente já está, como a gente diz, lá no fundo do poço, achando que não tem nem mais solução para nós. E eu vou começar falando da doença preocupação. Preocupação é uma coisa normal. É normal a gente se preocupar com algumas coisas. Agora, quando a gente tem preocupação em excesso, demasiadamente, isso nos traz sérios problemas, né? A gente fica irritado, eu vou falar depois desses sintomas, mas a gente fica muito irritado, a gente acaba perdendo o sono, e isso aí já vai gerando outros problemas. E o que é que a Bíblia nos diz sobre preocupação? Filipenses 4, versículo 6 diz: não estejeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. A palavra diz, a gente conhece, esse versículo é bastante conhecido, mas mesmo assim chega um ponto da nossa vida que a gente fica tão preocupado, tão ansioso, que acaba gerando uma outra doença como depressão, como deixa eu ver uma outra aqui que eu vou falar. Ansiedade, né? Então hoje a gente vê muito isso, a questão da pessoa estar se preocupando demais. Lucas 12, 22, 31 vai dizer também, ó: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerei os pássaros, que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valem vós que as aves, né? Se Ele dá o sustento, dá o abrigo, e elas nem se preocupam, né? Mas todo dia ela tem um abrigo dela, ela tem um alimento. Que dirá nós? Será que Deus não vai dar essa providência?
Com certeza sim, mas mesmo assim a gente continua se preocupando, né? E qual de vós, sendo sólido, pode acrescentar um covar à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? A gente não pode nada, né? Quem tudo pode em nossa vida é Deus. Considerei os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e vos digo que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva de hoje que está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que havereis de comer ou o que havereis de beber, e nem andei inquietos, porque as nações do mundo buscam todas as coisas, mas vosso Pai sabe do que precisas. Buscai antes o reino do céu, e todas essas coisas o Então vamos ficar à luz da palavra. Sempre que a gente vier com um momento de preocupação, de angústia, de depressão, a gente procure a luz da palavra, ou um cristão maduro, eu costumo dizer cristão maduro, alguém que seja, não é uma pessoa idosa, é alguém que tenha bastante experiência na fé, pode ser um pastor, uma pastora, uma missionária, alguém que você tenha confiança, se abra, porque às vezes a gente fica guardando com vergonha, com temor, e aquilo ali nos ocasiona tantas coisas ruins. E como eu disse aqui, o intuito é nós estarmos saradas, curadas, para poder estar fazendo o ID do Senhor com 100%. Glória a Deus, aleluia. E quando estamos desesperados, quando essa preocupação chega em um ponto que nós estamos completamente desesperados, eu ainda vou trazer mais 4 versículos aqui para vocês. Ó, Salmo 121, 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Me atrapalhei aqui. Os outros 3 é para a segunda doença que eu vou mencionar aqui, que é o perfeccionismo. Eu, por muito tempo, passei por esse problema aí. Às vezes ainda tem algumas coisas que me incomodam. Mês passado, minha filha até ficou com vergonha, porque eu cheguei na clínica, ela foi fazer manutenção, e aí eu vi uns quadros tortos, e estava o meu alcance. E aí eu fui lá, comecei a corrigir os quadros, e ela falou: mãe, para com isso. Eu disse: mas eu não aguento ver nada torto, é uma coisa minha, que eu não, em casa é assim, é tudo certinho. Eu fui muito pior, graças a Deus. Deus tem me curado disso, porque imagine a situação na minha casa, tudo bem, mas eu chegar em um lugar e querer começar a corrigir tudo que não é da minha alçada, fica até esquisito, né? Vai dizer, só daí tem algum problema. Então, perfeccionismo, né? A sensação constante de que todas as coisas não estão boas o suficiente. É a tirania do deveremos ter, do deveremos e do ter, né? Devemos corrigir isso, devemos fazer assim, devemos ter que fazer aquilo, ter aquilo. E não é assim, gente. A gente acaba, sabe, ficando turbada de tantas coisas. Como eu falei, nós mulheres mesmo, que nós já por vida somos mais sobrecarregadas. Se a gente pegar esse mal aqui do perfeccionismo, é terrível. E aí Mateus 11:30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então às vezes a gente fica enchendo demais nossa bagagem sem necessidade alguma. Eclesiastes 7:16. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque tu destruirias a ti mesmo, né? A gente fazendo essas duas coisas, a gente acaba destruindo por nós mesmos. E Salmo 103:14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Nós somos pó, gente. A gente não é mulher maravilha, a gente não é heroína. A gente tem que parar com esse hábito de achar que a gente pode tudo e tem que fazer tudo e tem que conseguir tudo. Não. Se der para fazer, a gente faz. Se não der, amém. A gente entrega nas mãos do nosso Abba, né? A terceira é a ansiedade.
que é, as duas últimas que eu vou falar aqui é ansiedade e depressão. E se a gente for observar o que tem nesses últimos tempos, principalmente nessa última década, pessoas sendo acometidas de ansiedade e depressão, não está no gibi, né? É muita gente, muita gente. Na minha família mesmo, são várias pessoas, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu tive problema de ansiedade, eu tive problema de depressão. Vou relatar um pouquinho, bem brevemente, mais à frente, para vocês terem ideia. Mas, infelizmente, é um mal que vem acometendo muitos, né? Ansiedade. Existem muitas definições para ansiedade: aflição, angústia, perturbação do espírito. E temos 3 tipos de ansiedade. A gente tem a hereditária, que sem a gente querer, a gente acaba herdando lá dos nossos pais, até do ventre. Uma mãe que tem uma gestação atribulada, ela acaba passando isso, mesmo que sem querer, mas ela passa essa ansiedade para o filho, ou até mesmo na infância, né? Ele vê pais ansiosos, ele acaba adquirindo isso. Então a gente chama de ansiedade hereditária. A gente tem a ansiedade adquirida, que são os nossos problemas, né? E nós ficamos ansiosos. E tem a ansiedade maligna, que é aquela que quer nos separar de Deus. A gente fica ansioso por algum motivo e acha que Deus é o culpado de tal coisa, de tal situação, da gente estar nessa situação. E a gente chama de ansiedade maligna. E alguns sintomas são pavor, falta de controle dos pensamentos, taquicardia, né, o coração acelerado, formigamento, dores musculares, tontura. E como controlar essa ansiedade? Conscientizar-se, né, do que se vale a pena. Posso deixar para amanhã isso, né? Eu muitas vezes eu tinha um problema triste, trabalhava o dia todo, chegava em casa super cansada e ia fazer o café. Mas se eu visse a louça na pia, eu não dormia. Aquilo me dava uma aflição, uma ansiedade, uma inquietação. E eu tenho que parar com isso. Porque eu morro e a louça vai ficar aí, limpa ou suja, e eu não... Acabou. E eu fui acabando com isso. No dia que dá para eu lavar, eu lavo. Amém, graças a Deus. No outro dia é menos coisas para fazer. Mas se não der, eu vou deixar de dormir mais cedo, de ter o meu descanso necessário por causa da louça. Não faço mais nada. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. E durante esses estudos, né? Falando em ansiedade, eu estudei livros, vi palestras e tal, me aprofundei para estar passando um conhecimento maior para vocês. E num livro que eu li, a autora falando desses problemas da alma, ela disse que teve um tempo que ela andava tão ansiosa que o coração começava a acelerar, ela tinha formigamento, ela disse, pronto, estou com um problema no coração. E aí foi pro cardiologista, o cardiologista fez, não, você não tem nada. Isso ela já era cristã, tá? Só que ela casou, ela tinha filhos, mas era solteira e casou novamente e resolveu fazer uma reforma. E dessa reforma foi tudo se acumulando e ela via aquela bagunça dentro de casa e contas chegando. E ela foi adquirindo ansiedade, essa ansiedade aumentando. E ela começou a ter esses sintomas. E ela fez, eu tô com problema no coração. Foi, o cardiologista disse, não, você não tem nada não, problema no coração, o coração está ótimo, está em dias. Ela fez, esse médico está errado, eu vou em outro. Foi em outro, você não tem nada. E aí ela mudou de cidade, foi pesquisar médico, cardiologista em outra cidade, porque ela não estava, ela fez, não. Como é que eu não tenho nada, se meu coração está acelerando, se eu estou tendo formigamento, se eu estou sentindo problemas que são ocasionados de problema do coração? E aí foi quando ela decidiu conversar com um pastor dela. E aí ele fez, não, você deve estar com problema de ansiedade. E ela abriu os olhos, né? Ela começou a entender um pouco mais, mas mesmo assim ela achava que ela estava com problema no coração. E continuou. Até que um médico fez assim, olha, você não tem problema, mas a gente pode colocar uma válvula na sua artéria para melhorar o seu fluxo sanguíneo e dessa forma seu coração não vai ficar acelerando tanto. Ela ciente de que ela não tinha problema. E o que ela fez? Ela optou em fazer o procedimento, né? Arriscou a vida dela. Ela disse que teve que ir para a CTI após cirurgia
para se recuperar. E depois de que ela ficou curada do problema da ansiedade, que ela veio se dar conta, ela fez assim, meu Deus, que loucura eu fiz, eu poderia ter morrido no centro cirúrgico sem ter problema nenhum no coração. Então, o que é que uma ansiedade, um mal, né, da nossa alma nos pode trazer? Ela poderia ter morrido. E sendo que ela já tinha conversado com o pastor já tinha alertado ela que isso, ela deveria procurar um médico. Porque assim, ó, gente, como eu falei no início, quem vai nos dar a cura 100% é Deus. Mas Deus deixou os médicos na terra. Então, se a gente sabe que está com algum problema, a gente começa a orar, a gente começa a buscar e vê que a gente não está tendo melhoras, a gente tem e deve procurar uma orientação médica sim, né? Procurar um terapeuta, um psicólogo. Há algumas décadas atrás, como essa doença ainda não era tão assolada, a depressão e a ansiedade, quando dizia assim, tem que levar fulano num terapeuta, num psiquiatra, a gente falava o quê? É doido, tá maluco, não é? E hoje a gente sabe que não é isso. Depressão não é quem é louco, ansiedade não é quem é louco. É muito além disso. São problemas que a gente tem, que a gente vai guardando e aquilo ali vai trazendo outros males. Alguns estudos já comprovaram que alguns cânceres que a gente tem pode ser ocasionado de doenças da alma, né? É o que eu falei no início, o psicossomático. Então, aquilo ali traz doenças físicas, essas doenças da alma, se não tratadas, traz também doenças físicas. Para você ver o quão é sério. E às vezes a gente fala assim, não, vai passar e tal. Não, a gente tem que procurar sim. Glória a Deus, aleluia. E em um desses estudos, gente, eu li um texto que eu fiz, eu vou ter que levar para elas. Eu espero que eu consiga ler sem chorar hoje. Porque no dia que eu li, eu chorei tanto. Eu vou deixar claro aqui que não tem fundamento bíblico nenhum, viu, gente? É só um poema, digamos assim, para expressar o qual nós somos. E a gente às vezes nem se dá conta. E diz o seguinte, ó. Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou, Senhor, por que gastas tanto tempo com esta? E o Senhor respondeu, você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico. Deve ter mais de 200 partes móveis, todas as arredondadas e macias. E deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida e ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde o joelho raspado até um coração ferido. O anjo se maravilhou com os requisitos e indagou curioso. Este é somente o modelo standard? E ponderou, Senhor, é muito trabalho para um só dia, espere até amanhã para terminá-la. E o Senhor retrucou, não, estou muito perto de terminar esta criação e é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar 18 horas por dia. O anjo se aproximou mais e tocou a mulher. Porém, a fizeste tão suave, Senhor. E Deus disse, é suave. Porém, a também fiz forte. Não tem ideias do que pode aguentar ou conseguir. Será capaz de pensar? Perguntou o anjo. Deus respondeu, não somente será capaz de pensar, mas de raciocinar e negociar. Mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo o que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. E eu te disse que estavas colocando muitas coisas nela. Isso não é um vazamento, é uma lágrima, corrigiu o Senhor. Para que serve a lágrima? Perguntou o anjo. E Deus disse, as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isto impressionou muito o anjo. És um gênio, Senhor, pensaste em tudo.
A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar, choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam, enfrentam a injustiça, não aceitam não como resposta quando elas acreditam que haja uma solução melhor. Privam-se para que sua família possa ter algo. Vão a um médico com uma amiga quando ela tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar em um nascimento ou em um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não têm mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem ajudar a curar o coração ferido, porém há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem de quanto vale. Amém. Temos também o estresse, que sempre existiu. Muitas vezes a pessoa traz o estresse como canseira, né? Quando a gente tem um dia mais agitado no trabalho, que a gente chega assim, poxa, estou estressado. Às vezes nem é a canseira do dia a dia mesmo, né? E temos também o estresse positivo e o negativo. Qual é o estresse positivo? Às vezes a gente está em uma seleção de trabalho, né? Tem alguém ali concorrendo com a gente e a gente fica estressado, mas é um estresse positivo em que a gente quer ali dar o nosso melhor para conseguir aquela vaga. E o estresse negativo, né? Que é aquele estresse demasiado, quando a gente às vezes estressa por pouca coisa. Quais são os sintomas dele, né? Mau humor, impaciência, dor de cabeça frequente, perda de memória, alergia, queda de cabelo, gastrite nervosa. Às vezes a gente sabe, né, que está tão estressado, que fala assim, eita, meu estômago hoje está atacado, né? Eita, eu vou ficar careca, meu cabelo está... Isso é estresse. Então a gente já sabe, né, quais são alguns desses sintomas. E por que às vezes a gente não vai procurar um médico, né, procurar um tratamento, fica ali só acumulando essas cargas. E a solução está lá em João 10:10, ó. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Se a gente se estressa demais, o coração não aguenta, gente. A gente parte antes de cumprir o nosso propósito. Glória a Deus, aleluia. Salmo 103:3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Por último, depressão, né? Doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimento de dor, amargura, desencanto, desespero, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios no sono e no apetite, né? A gente vê muitas pessoas com depressões que deixam de comer ou comem demais para saciar aquela vontade, ver se passa esse momento ruim, acaba perdendo o sono pela inquietação, né? Irregularidade no sono, opressão maligna, falta de motivação, desinteresse pela vida, irritabilidade, desânimo, compulsão alimentar ou falta de apetite, dores físicas, né? Qual é a cura? A cura é a luz da palavra, mas também o que? Remédios, terapias alternativas. A depressão, infelizmente, ela é um conjunto. É Deus, Bíblia, oração, jejum, mas a gente precisa, sim, de acompanhamento médico. Sozinho a gente não consegue. Processos de tratamento, né? 1 Coríntios 3:17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, né, é santo. A Bíblia diz isso.
que nós somos templos do Espírito Santo. Então, se a gente tem algum problema na alma e não cuida, a gente está destruindo, né, o templo do Espírito Santo de Deus. E isso o entristece muito. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que sois vós mesmos. Mateus 22. E Jesus disse-lhe: amará o teu Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Como eu disse lá no comecinho, se a gente tem feridas na alma, a gente vai conseguir amar o nosso próximo? Não. A gente pode estar em um momento que a gente não esteja nem amando a nós mesmos, né? Uma pessoa quando está com um quadro profundo de depressão, ela não consegue amar a si mesmo. E esses problemas que trazem essas doenças da alma, gente, ela vem do nosso passado. Pode ser de um passado bem distante ou de um passado não tão distante. Como eu já falo, tem problemas que a gente vem desencadear na nossa alma, na fase adulta, mas que aconteceram lá na infância. E às vezes a gente nem sabe, pelo fato de ser criança, acontecem algumas coisas conosco que a gente não percebe. Às vezes a gente fica triste, né, por ser criança e tal, mas não sabe o que aquilo significa e o que aquilo pode trazer pra gente mais à frente. E esse passado é o que compõe nossa vida, né, a nossa bagagem. E Deus vê com muita misericórdia de tudo isso, de todo o nosso sofrimento, de tudo que a gente passa, tudo que vem ocasionar uma doença na alma. Deus tem misericórdia. E porque Ele quer nos lembrar, às vezes a gente tem alguma ferida na alma e cura por si só, né? A gente passou por uma humilhação, uma traição, e a gente passa um tempo, acaba esquecendo, mas acontece algo que traz tudo aquilo à volta. E a gente pergunta assim: por que Deus está me fazendo lembrar disso? Por que Deus está trazendo isso à tona? É porque Ele é ruim? Não. É porque Ele quer nos tratar, como eu já disse. Se a gente não estiver tratada 100%, a gente não vai poder sarar outras pessoas. Deuteronômio 16:12 diz o seguinte, ó: lembra-te quando fostes escravo no Egito. Por que Ele disse isso ao povo de Israel? Lembra-te quando foi escravo lá no Egito. Porque Ele queria curar esse povo, Ele queria curar os israelitas, né? E porque às vezes o sofrimento, e também porque o sofrimento às vezes tende a endurecer o nosso coração. Às vezes, muitas vezes, a gente se depara com alguém na rua, né? E trata a gente com rispidez, com ignorância. E a gente fala assim: nossa, que pessoa mal-humorada, que pessoa mal-amada. Mas com certeza ali aquela pessoa, ela tem alguns problemas em sua alma. E acaba passando pra gente aquilo, né? Como eu já disse aqui, a gente dá aquilo que a gente tem. Se a gente tem mágoa, ferimento, rancor, a gente vai dar isso, infelizmente. Então, por isso, nós precisamos estar curadas e entender que aquela pessoa ela pode estar passando por um processo desse e tentar nos ajudar. Eu fui criada, aos 6 anos eu fui morar com meus avós. E meu avô, pense em uma pessoa completamente ríspida. Teve 8 filhos e mais eu, né? 9 ao total. Criou os 8, mas nenhum deles teve um abraço de pai. Um eu te amo de um pai. Nada disso. Por quê? Porque ele era uma pessoa ruim? Não. Ele deu o melhor que ele podia dar. Ele criou todos os 8, trabalhou, cuidou, nunca deixou faltar nada dentro de casa. Mas, graças a Deus, desde novinha, Deus acho que sempre foi me trabalhando. Eu tenho apenas 6 anos de convertida, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus. Eu falo assim que eu era cristã muito antes mesmo de aceitar Jesus, eu já era evangélica. E quando ele me relatava casos da infância dele, eu entendia. Graças a Deus eu entendi o porquê ele ser daquela forma, né? Ele foi criado pelos tios, os pais abandonaram, ele foi criado pelos tios, e os tios tratavam ele como um escravo, maltratavam muito ele, e qualquer
qualquer mínimo deslize que ele cometesse era motivo de surra, de espancamento, de amarrar, de trancar. Ele relatava que uma vez, eu não me recordo o porquê da história, o que ocasionou o tio dele fazer isso, mas ele conta que o tio dele amarrou ele pelos pés e botou ele dentro de uma cisterna de ponta cabeça, e ali ele ficou horas e horas. Então aquilo ali com certeza trouxe doenças para a alma dele, né? Trouxe tristeza, remorso, ódio. Ele não entendia, com certeza ele não entendia o porquê ele tinha que passar por tudo aquilo. Mas por ser uma pessoa idosa, né, de interior e tudo, nunca procurou um médico para se tratar, nunca expôs os problemas dele. E ele sempre dizia assim: eu sou assim, eu vou morrer assim, quem quiser que fique aqui assim, não quiser vá-se embora. Era assim. E ele era tão rígido que assim, de por ele os filhos não estudavam, sabe, não faziam nada. Eu, quando completei o ensino médio, fui fazer um curso, já concluindo, fui fazer um curso do Sinai, e ele fazia assim: eu não sei, você estuda tanto e continua burra. E aquilo ali me doía tanto, eu ia pro quarto, chorava, mas depois Deus me tratava, graças a Deus, e eu não levava. Eu sabia que ele estava falando e não era por mal, não, era porque ele nunca tinha estudado, não entendia a importância do estudo. E como eu falei, desses 8 filhos, como ele não, por ele os filhos não estudavam, alguns completaram o ensino médio, outros só fizeram fundamental, mas eu não queria parar no ensino médio. Eu fiz: não, eu quero fazer minha faculdade, eu quero ter minha carreira, eu quero ter minha profissão. E aí, para trabalhar, eu ficava orando, falei: não, Deus, eu não aceito isso não, eu tenho que estudar. E fiz o vestibular e passei, fiz: olha, eu vou fazer faculdade. Não gosto dessas ideias, eu não sei para que isso. Mas fui devagarzinho, fui e consegui concluir minha faculdade, graças a Deus. E aí no meio disso eu já estava trabalhando, estudava à noite, porque por ele também não estudava. Sim, estudar de dia ele já não queria, imagine à noite. Ele dizia que era mentira, que a gente estava inventando desculpa para ir namorar ou fazer coisa errada. Era a mente dele, né? Era o que passava na mente dele. E aí ficava muito puxado, eu saí direto do comércio para ir para a faculdade. Eu falava assim: Deus, eu vou ter que comprar uma moto. Aí comecei a fazer minha habilitação, né? E aí uma amiga minha trabalhando na concessionária de moto, ela fez: 10 mil fazer seu financiamento. Eu falei: faz aí, eu sei que não vai aprovar mesmo. E aprovou. E aí para chegar em casa com essa moto, que aprovou, eu fiquei na minha, fiquei esperando a moto chegar. Não falei nada, morrendo de medo. E aí chega eu um dia, depois do trabalho lá com a moto, ele: que é isso? Eu fiz: uma moto. E ele: de quem é? Eu fiz: minha. Como assim? Eu fiz: é minha, porque quando eu saí do trabalho eu preciso ir para a faculdade. Isso é muito arriscado, você está arriscando a sua vida. Eu fiz: ô meu avô, eu saio da faculdade, vim com um mototáxi que eu nunca nem vi na minha vida. Não é moto? É. Não é com estranho? É. Não é pior? É. Aí ele foi que ele deixou mais. Mas foi muita luta mesmo, porque eu queria fazer as coisas e ele não entendia. Mas depois de algum tempo eu entendi também que todo esse zelo dele, que a gente quando é adolescente a gente não entende, né? A gente fica revoltado, quer ir para uma festa, quer sair com as amigas, e eu não podia fazer nada disso. E por muitas vezes eu me entristeci com isso e eu não entendia. E depois que eu me converti, que eu fui para alguns encontros, foi que alguém me alertou da importância dele ter esse zelo todo comigo. Isso evitou com que acontecesse certos problemas comigo. E hoje eu não tenho mais ele em vida, mas eu sou muito grata à criação dos meus avós. Eu sei que teve assim uma importância muito grande. Se eu sou quem sou hoje, graças a Deus, eu devo a eles. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, gente. Oh, glória a Deus. Deuteronômio 23, mais à frente um pouquinho, na 7 diz: para os israelitas não terem ódio dos egípcios. Os
israelitas nessa época aqui, eles ficaram cativos 430 anos até eles serem libertos. E aí mais à frente Deus vai e fala assim, não tenha ódio dos egípcios, imagine, né? Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o ódio não ia trazer coisas boas para eles. E às vezes nos perguntamos por que nos acontecem certas coisas, né? Eu não tenho pretensão aqui de explicar o porquê essas coisas acontecem em nossas vidas, até porque eu nem saberia explicar. Mas eu sei que Deus, ele deseja nos curar, né? E quando nos entregamos, ele nos cura e faz da nossa vida um vale fértil. O que é um vale, né? É algo entre duas montanhas, que geralmente não tem nada ali. Mas Deus, ele faz disso um vale fértil. Eu vi uma pregação também não vou comentar porque é um pouquinho longo, mas de uma pastora que ela falou disso, desses traumas que ela teve na infância, né? Porque ela não teve um pai. E depois que ela entendeu o processo todo e perdoou o pai, ela disse que o vale dela se tornou um vale fértil, e ela disse que hoje ela cura muitas pessoas. Ela é psicanalista e ela cura muitas pessoas que passaram por isso, porque muitas passam, né, pela ausência de um pai, de uma mãe. Às vezes a pessoa é abandonada, largada no lixo e, enfim, várias outras coisas. E às vezes até a pessoa se questiona, né? Poxa, por que Deus não fez com que eu morresse ali? Minha mãe e meu pai me abandonou em um cesto de lixo, por que não me mataram? Por que eu não morri? Porque Deus já tinha um propósito para aquela vida, né? Deus quis seu nascimento, te amou desde o ventre. Ele diz lá em Salmos 22, eu sou o Deus dos rejeitados. Existirá cicatrizes para lembrar da cura. Você é obra de Deus, imagem e semelhança dele. Então, Deus quer curar cada um aqui essa noite, né? Use o seu passado para testemunho, né? Você tem duas opções. Você vai usar o seu passado, esses problemas que você teve lá atrás ou bem atrás, para sentir dó de si mesmo, ou você se permitir ser curada e trazer isso como um testemunho. A gente tem na Bíblia como exemplo Ana, né? Ana, ela poderia não ser curada, mas ela orou ali, ela não tinha nem forças mais para orar, que ela só ficava mexendo a boca, e ela teve, né? O profeta perguntou se ela porventura estava embriagada, mandou se apartar da bebida, mas não. E ela poderia se vitimizar, né? Se fazer de coitada por tudo que ela passava, porque Penina, eu vou lhe contar, a Penina era danada, fazia o que podia, o que não podia para humilhar a Ana, mas ela foi curada em cada um dos aspectos da vida dela, né? E foi triunfada, né? Teve Samuel, que foi um grande profeta, teve mais filhos, e Penina, Deus se encarregou de trabalhar nela também. Um testemunho que eu sempre vi, que trouxe uma grande experiência para a minha vida também, eu não sei se as irmãs viram, mas em um momento oportuno vejam, é o testemunho de Eixla em relação ao esposo dela. Então é um testemunho bem impactante e que me ajudou muito, muito mesmo, em processos de curas minhas, né? Ela conta que o namorado dela era filho de pastor, mas era envolvido com drogas, e ela sofreu muito, né? E porque queria aquele casamento, mas Deus trabalhou no marido dela no momento dele, né? Ela sofreu em tudo, mas também ela teve o processo dela de cura depois de tudo isso. Ela perdoou tudo que tinha passado e ficou aí um grande testemunho. Será que você tem lutado por algo até ganhar a batalha? Às vezes a gente fica lutando por uma coisa, chega no meio do caminho, a gente esmurece, enfraquece, fala assim, não dá mais, isso pra mim já chega, eu vou abrir mão, vou largar. E não é isso que Deus quer, né? Essa pastora que eu falei que foi rejeitada quando criança,
ela disse que teve uma época da vida dela que ela fez um propósito. Deus, eu vou ler a Bíblia toda sem pular nenhuma vírgula. Porque a gente, quando lê alguns livros da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, tem alguns nomes, né? Que a gente olha assim, principalmente na genealogia, né? A gente acaba pulando. Eu mesmo, não vou mentir, eu já pulei algumas vezes. E aí ela disse que entrou no propósito. Deus, eu vou ler a Bíblia toda sem pular nenhuma vírgula. E aí ela disse que quando chegou no Novo Testamento, ela fez, oh Deus, eu sei que tem uns nomes que são bonitos, que dá para colocar nos nossos livros, mas tem uns nomes. E aí ela disse que como ela não podia pular esses nomes, ela disse que bateu a curiosidade dela aprender o que significava aqueles nomes. E ela descobriu que o nome trazia muito a respeito daquela pessoa. Como foi pregado aqui ontem, né? Jabes, que só fala em 2 versículos da Bíblia. E Jabes, se a gente for olhar, vai lhe dizer alguma coisa? Não, né, Jabes? Pode ser um nome qualquer. Mas se a gente for olhar o significado, significa filho das dores, trazido com dores, sofrimento, esse é o significado. Então ela disse que foi bom porque ela aprendeu muito acerca disso. E alguns exemplos que eu vou trazer aqui, ó. Raabe, que foi a prostituta de Jericó. Betseba, a mulher que adulterou com Davi. Asa, ele morreu com a doença no pé porque não consultou Deus. Roboão decidiu não buscar a Deus. Ele era filho de Salomão. Uzias, orgulhoso, morreu leproso longe do seu palácio. Manassés, esse Manassés aqui é filho de Ezequias, porque na Bíblia tem 5 Manassés, viu? Manassés, o grande bruxo de Israel. Se a gente for olhar todas essas pessoas, elas fazem parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Mas Deus conta a história deles, cada um deles, com muito orgulho na Bíblia. Deus não faz questão de esconder a história de ninguém deles. E muitas vezes a gente quer esconder a nossa história porque traz vergonha, no nosso contexto traz vergonha, traz humilhação, né? E acaba escondendo. Às vezes a gente quer falar dos nossos familiares, os doutores, né? Os que são bem-sucedidos, aqueles que, né, trazem grandes problemas, aqueles familiares que trazem muitos problemas, a gente acaba não falando, a gente quer esconder, a gente tem vergonha. Mas a gente tem que entender que ali, ó, vai somar de alguma forma para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Há momentos que Deus nos livra da dor. Agora, haverá momentos que Deus ele só vai nos livrar na dor. Por quê? Porque Ele quer forjar nosso caráter, Ele quer trabalhar na gente, Ele quer nos fortalecer, nos fazer mais forte do que já somos. Então, por isso que Ele permite. Seu passado ele não é um tropeço no caminho que Deus tem para você. Ele transforma o seu passado em uma linda pérola. Já para encerrar, vocês conhecem como é feita, como é produzida a pérola na ostra? Vou trazer um pouquinho aqui de ciências para vocês. A ostra, quando ela filtra alguma coisa que é nociva para ela, um protozoário, um grãozinho de areia, dentro dela tem uma substância ilustrada chamada nácar. E essa substância, ela pega esse ser estranho, né? Isso que machuca a ostra, porque se for um grão de areia, machuca. Então essa nácar, ela vai envolvendo esse grão de areia, esse parasita. E disso forma-se uma pérola. Então as ostras que sofrem, que têm feridas, é as que vão gerar as pérolas. A que não passa por isso, não geram. Então assim, tudo que a gente passa vai ter um grande valor ali na frente, né? Como eu falei, pode ser um testemunho, a gente cuidar de uma outra vida. Nada é por acaso, nada é em vão. Deixa Deus usar vocês como um instrumento, né? Trazendo aqui, ó, a tesoura, né? A tesoura, ela tem um papel muito importante no mundo de um alfaiate, de um design de modas. Mas quando a gente vai comprar uma roupa que a gente se encanta com aquele lindo vestido, você vai parar para pensar na tesoura? Nenhum momento, né? A gente imagina como é que a gente vai ficar vestida nele. Mas em nenhum momento a gente pensa que a tesoura teve um papel muito importante em
desenha todos os cortes e tudo. Né? A gente só vê o conteúdo, mas ali a tesoura teve um grande papel. Né? Um cirurgião plástico, a gente sempre observa o resultado final, né? Ó, como ficou a lipoplastia dela, o botox dela, mas sem aqueles instrumentos adequados, ele conseguiria? Não. Então, cada detalhe que a gente tem vai formar algo sobrenatural nas nossas vidas. Paulo diz: eu vou esquecer o que ficou para trás. No livro de Ruth, vocês conhecem a história de Ruth? Já leram o livro de Ruth? É um livro pequenininho, mas que traz nos seus primeiros capítulos. O que é que a história de Ruth traz naqueles primeiros capítulos ali? Vergonha, dor, fome, morte, luto, humilhação, decepção. Não é isso que a gente vê? A gente fala assim: meu Deus, isso aí não tem como remeter essa história não. Eu quando li, eu fiz, gente, me colocava no lugar delas, eu falava assim: que situação, Deus. Mas as últimas páginas, o que é que a gente vê? Favor de Deus, alegria, bondade, casamento e uma linha genealógica que chega até Jesus, o nosso Salvador. Então, gente, vocês não são erros. Se vocês se identificam aqui com algum problema desses que vocês acham que precisam ser curados, às vezes, qual é essa cura? Um perdão. A gente precisa liberar um perdão para a pessoa. E a gente fala assim: não, Deus, aquela pessoa me machucou tanto, eu não vou liberar esse perdão. Infelizmente, o que ela fez comigo não tem perdão. Mas se você não perdoar, gente, vocês vão estar descendo a vocês mesmos. E aquela pessoa ali vai seguir com a vida dela. Então, assim, é importante que a gente libere o perdão. É importante que a gente tenha isso como algo que venha trazer uma construção para a nossa vida. E não algo para a gente ficar ali em sofrimento, se martirizando. Uma depressão que vocês estejam passando, seja lá qual for o motivo, um término de relacionamento, uma perca de um ente familiar. Procure um médico. Eu mesmo perdi minha avó, eu falei que me criou, perdi em fevereiro deste ano. E eu nunca tive sérios problemas com ansiedade. Como eu falei, tinha aqui, eu ficava ansiosa com poucas coisas, mas passava. E depois disso, depois que ela faleceu, aparentemente eu estava super bem. Mas eu tinha essas palpitações no coração, formigamento, e eu fiz como a mulher do livro, Eu achava que eu estava com problema no coração. E fui para o cardiologista. Ele fez: não, deu uma arritmia aqui, mas não é nada demais, tá? E aí ele fez assim: você sofre de ansiedade? Eu fiz: não. E aí eu fui para a minha reumatologista, que eu tenho um problema autoimune, fui para ela, relatei, fiz: doutora, tem alguma coisa a ver com minha doença reumatológica? Ela fez: não. Você está sofrendo com ansiedade? Não. Aí fui para outro médico, relatava as mesmas coisas, e ele fez: você tem problema de ansiedade? Eu fiz: não. E aí pensei comigo, devo ter, porque eu vou para vários médicos, relato a mesma coisa. Nos exames não constaram problema nenhum no coração, com certeza é ansiedade. E aí eu fui para o médico do sono, fui um tempo para a psicóloga e fiz tratamento médico. Mas sabendo também que eu dependia muito de Deus. Então, oração constantemente, que Deus vai nos abençoar. Mas quem precisar de acompanhamento, de aconselhamento, gente, busquem para que vocês possam sarar outras pessoas. Amém? Amém. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Desculpa o horário, viu, irmãos? É porque também a gente começou um pouco mais tarde, viu? Quero agradecer a todos os grupos que estiveram aqui presentes. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, viu? Lindo, maravilhoso. Os grupos louvaram para Jesus. E eu gostaria de chamar a diaconisa Tânia para estar orando, para encerrar em nome de Jesus, viu? A nossa diaconisa Celina, os diaconisas daqui da igreja local vão estar passando, servindo, não precisam estar levantando seus lugares, viu? Não sei se ela já fez isso, mas ela está terminando aí
povo de Deus mais uma vez. Peço, meus irmãos em Cristo, que se coloquem de pé. Vamos estar aqui, meu Deus, orando. Agradeço mais uma vez cada grupo. Que o Senhor Jesus Cristo nos livre e nos guarde. Nos proteja, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos leve para casa, meu Pai. Debaixo das tuas asas. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo nos leve para casa. Glória a Deus.